Salve amigos, bora conectar diretamente dos estúdios da Maxtel, mais um podcast Maxtel Conecta, trazendo assuntos de tecnologia, de eventos, de gestão, de pessoas, de liderança e tudo que interessa para o nosso setor. Siga a nossa página no YouTube e assista lá todos os vídeos, @Maxtel Tecnologia. E agora nós vamos para a nossa vinhetinha e daqui a pouco o nosso convidado junto com a gente. Hoje a gente está conectado com um dos profissionais da segurança eletrônica mais conhecido, é um ícone do nosso mercado. É o CVO da Baicon, Adalberto Benhaja. Eu coloquei até uma colinha porque ele é CVO da Baicon, é sócio do Seg Summit, está envolvido agora dentro do projeto do CT Hub e vai contar muita história bacana para nós. E o tema da nossa conversa hoje é tecnologia, IA, controle de acesso e sobre a sua empresa. Muito bem-vindo, Adalberto. Aí sim, obrigado vocês pelo convite, sempre uma honra. Falei pro Zé não chama, Zé manda. Estamos aqui, vai ser uma honra conversar com vocês. Vamos lá. Bom, a Baicon ela se posiciona como a última camada de segurança, né? Como é que você pode trazer para os nossos ouvintes e para o nosso público o que é essa definição do gerador de neblina, né? Legal. O tão conhecido gerador de fumaça, né? Como que isso hoje traz dentro da segurança eletrônica um valor maior do que só monitorar a ação e só ver aquela atividade acontecendo, né? De uma forma um pouco mais ativa. Legal. Bom, a neblina, o objetivo dela, e é neblina, galera, não é fumaça, exatamente porque ela não deixa resíduo, ela não é tóxica, você pode deixar disparar até onde tem alimento que nada acontece. Qual o objetivo do equipamento? É preencher um espaço que nenhuma outra solução de sistema de segurança consegue proteger o cliente. Que é da hora que você tem o primeiro disparo até você conseguir chegar à polícia ou um apoio de viaturas. Não tem jeito, disparou o alarme, você viu pela câmera, você tem ali uma janela de 1 minuto até 15, 30 minutos às vezes, que a central de monitoramento fica refém. Às vezes ela tá olhando pela câmera, ela tá vendo o invasor ali, o alarme tá disparando, aí ela foi lá, trocou senha, contrassenha, mandou o apoio de viatura, a viatura tá chegando, a polícia ligou pra polícia, a polícia vai chegar daqui a pouco. Mas às vezes esses 5, 10 minutos foi o suficiente para o roubo acontecer. Então, o gerador neblina, ele vem não é para substituir nada, ele vem para preencher esse espaço. Na medida que você tem o disparo, você poder acionar, seja automaticamente, seja pelo software remoto, enfim, a forma de disparo, o equipamento ele é integrável com qualquer solução, para você conseguir, na hora de fazer o disparo, nos primeiros segundos, a neblina, não, que é muito densa, não é tóxica, preenche o ambiente, tira totalmente a visibilidade do invasor, e aí se ele não enxerga, a gente acredita que o roubo não vai acontecer, sempre com o objetivo de que ele vai embora, mas se ele ficar ali, ele não vai enxergar nada e vai ficar por bons minutos assim, até alguém chegar e levar ele para um lugar que a gente espera que fique eternamente lá preso. Mas assim, o que a gente defende do gerador de neblina é exatamente preencher uma camada que hoje os outros sistemas não preenchem. E não é porque eles estão errados, é porque criar um projeto de segurança não é algo simples. Você tem camadas. Sim. Então, a neblina vem para ser a última camada. Ou seja, passou pela proteção perimetral, beleza, pode ter o disparo. E tem horas que você não vai ter invasão com proteção perimetral, tem outras horas que você vai conseguir. Só que houve o disparo. Depois a câmera vai detectar, o sensor interno. Então, são camadas que estão agindo. Só que não necessariamente elas não têm o poder de fazer algo ativamente do outro lado. Ela só está monitorando e vai te avisar. te avisar. Então, o sensor, todos os tipos de sensores detectam. A câmera te dá informação. Ninguém faz nada ativo. Então, a gente fala da camada ativa porque ela faz alguma coisa remotamente, ela dispara a neblina. E ser a última camada, porque o objetivo é, quando o ladrão chegou aonde ele de fato quer chegar, aí eu vou tirar a visibilidade dele. Então, o gerador ele não substitui, ele integra com os demais equipamentos para deixar o projeto do cliente mais inteligente. Naquele ambiente onde você já tem um bom sistema de alarme, já tem um bom sistema de câmera, já tem um bom sistema de controle de acesso, quando você adiciona o gerador de neblina, você sobe o nível de proteção do cliente num percentual muito alto, que se você comparar com o investimento que ele vai fazer adicionalmente para ter o equipamento, o ROI super justificou. Então, esse é o objetivo e por isso que a gente fala de ser a última camada
ativa da segurança, né? A Baicon, ela está no mercado que eu considero assim muito importante, mas eu carrego já de outros tempos que a gente Sim, trabalhou com a fumaça, que é a neblina, né? Na verdade, eu entendo que muito ficou voltado o gerador para aquela coisa bancária. Então, eu entendo que com isso criou-se uma aplicação específica. Só se aplica em agência bancária, só se aplica onde tem ATMs, onde tem uma possibilidade de invasão. E eu entendo que não, e claro que você vai dizer sobre isso, de que a solução é aplicável em outro tipo de segmento. O que vem pela frente como lançamentos e até a pegada da Baico em relação ao mercado para poder mostrar de que dá para fazer outro tipo de aplicação da fumaça, da neblina, da névoa, que não seja estritamente o uso bancário. perfeito. E isso foi uma das coisas que mais me motivou a entrar nesse projeto, tá, Zé? Porque assim, a Baicon é uma empresa de 24 anos. Quando eu entrei no mercado de segurança lá 23, 24 anos atrás, eu vendia a Baicon, mas na época a Baicon estava na parte ainda de CFTV, com os gravadores e tudo Repom, mais, o né? VPOM, exatamente. Então, assim, já existia ali um certo carinho e admiração pela marca. Anos depois, quando surge essa oportunidade de comprar a empresa, exatamente o que eu olhei foi, primeiro, o produto é inconteste que ele funciona. E aí o mercado bancário dá essa segurança. São 8 anos vendendo para o mercado bancário, mais de 20, 30 mil equipamentos que as empresas de gerador neblina venderam e implantaram, e que de fato resolveu uma dor. O mercado bancário, há 5, 6 anos atrás, estava numa quantidade absurda daquelas invasões de arrebenta o caixa eletrônico, arrebenta Cangaço, né? Que apareceu cangaço, na época, né? exatamente. E os bancos estavam tentando de tudo, tentaram pintar a nota de rosa, tentaram de tudo, e o que de fato fez despencar o nível de assaltos foi o gerador neblina. Então, o gerador neblina, na hora que você tem o primeiro disparo, ele disparar a neblina, tomar o ambiente, tirar a visibilidade integrado aos demais sistemas que os bancos já tinham, câmera, alarmes, os bancos sempre tiveram essa preocupação. Então, isso realmente criou um ponto que, o gerador neblina é um produto só para banco. É um produto caro, então o banco tem dinheiro, e ele só se aplica quando você tem riscos disso, de alguém que vai lá explodir. Ele valida a questão de tecnologia, da eficácia, mas também te dá um contraponto Te do dá um tipo contraponto. difícil, não serve para qualquer tipo de mercado. Exatamente. Então, assim, exatamente isso que eu olhei. Então, assim, o fato de ter performado tão bem no mercado bancário tem o lado negativo que criou esse estereótipo de que o gerador é Como só se para banco. fosse só para banco por conta do tamanho do numerário, que antigamente, inclusive, Se na tinha, época do início dos geradores de neblina, né, tinha muita aplicação por conta do excesso de numerário em circulação presente nas agências, né? isso é verdade. E aí a gente também gosta de uns desafios e às vezes de ir na contramão do que o mercado olha. Você começa a ter redução de agências, menos movimentação de dinheiro papel. Para que você vai olhar para o gerador, né? Só que o que eu olhei foi exatamente o seguinte: primeiro, o mercado bancário está consolidado, ele testou tecnicamente o produto funciona. A gente tem apenas todo o resto do mercado para vender. Agora, o que muda? Para mim, hoje a evolução não é mais necessariamente técnica, produto melhorar, o produto evoluir. Lógico, tem evoluções naturais que vão acontecendo e a gente está trabalhando para isso. Mas o principalmente é ser uma empresa de educação. A gente precisa ensinar o mercado do que é o gerador, como ele funciona, como ele te protege, para aí as pessoas começarem a utilizar. Então, eu vejo o gerador, daqui a pouco, ele ser um produto igual hoje é o alarme e a câmera. Você monta um comércio, você não começa o comércio sem colocar 3, 4 câmeras. E às vezes o cliente nem sabe por que ele colocou câmera. Mas na cabeça dele já está claro. Cara, uma câmera, um alarmezinho, eu vou colocar. O pacote. Na cabeça dele já, até a pessoa que não entende nada já fez. Então, a gente acredita que daqui a pouco o gerador vai estar nesse conceito. Lógico, aí tem alguns trabalhos. A gente desenvolveu uma máquina compacta para ambientes menores, que aí um custo de um investimento mais baixo, um equipamento menor, exatamente para olhar outros mercados. E a gente está vendo isso acontecer no mercado telecom, mercado do agronegócio, mercado de logística. Hoje, de falar que nos últimos 2 anos, eu entrei na Baicon em junho de 23, então já vamos para 3 anos. Nos últimos 2 anos, hoje, o faturamento para o mercado bancário já é menor do que a metade. Então já deve estar nos 45%. Ou seja, Cresceu no porque restante da aplicação. Cresceu no restante. Só que é um trabalho desafiador. Você criar uma cultura é muito difícil. Porque aí as pessoas não entendem ainda. É muito comum o cliente final não entender.
Ah, mas não é tóxico, não vou morrer, não vai, sabe? Normal. Ou querendo o contrário, que morra, né? É para matar o Às vezes que é bandido, né? isso, né? Um veneninho, mas não é, né? Exatamente. Ah, se pudesse, né? Aí se puder. Mas e também tem os profissionais do nosso mercado. Às vezes o próprio profissional do nosso mercado, ele já colocou na cabeça dele de implantar o projeto padrão. Ah, tô há 20 anos, eu vou lá, coloco alarme, coloco câmera, e ele não. Complexo de Gabriela, né? Se foi assim, Exatamente. vai Então, continuar. a gente ainda tem isso. Então, esse é o desafio que é o mote da Baco. Mas o que a gente olha é muito a forma de comunicar. Então, assim, o que a gente mais trabalhou nesses últimos 2, 3 anos é comunicar diferente. Não será Para que é o fazer a caso galera de entender. eleger uma vertical específica para uma nova fase? Porque quando você tem um produto tão já enraizado no mercado bancário, na hora de entrar num segmento como o do agronegócio, eu vejo locais que tem lá umas caixinhas que o cara fala assim, aqui tem R$ 500 mil. Aí Ah, você fala, não tem uma câmera, um gerador de neblina, não tem nada para poder proteger aquilo. não, e às vezes É ele um tem ativo lá uma câmera, caríssimo. ele até tem um sensor, mas não está ligado em nada, não tem nenhuma central, e mesmo que tenha, o mercado agro, esses galpões, esses depósitos do mercado agro, normalmente são lugares remotos, infraestrutura pequena. Então, Precário. assim, esse tempo que a gente falou de 1 minuto, 5, 10, no mercado do agro são 40 minutos. Então, aí que o gerador faz mais sentido. E tem um outro ponto, que às vezes no agro você tem grandes depósitos. E às vezes a objeção do agro é, mas pô, como que você vai conseguir Cobrir toda preencher um essa área. ambiente? E aí esse é um diferencial. A gente tem uma máquina que preenche até 14 mil metros cúbicos. Sim, É muita Dá coisa. para fazer um centro logístico. Dá para fazer um dá. centro E logístico. mais de uma máquina, E também eventualmente, você quando pode for colocar mais de uma máquina, possível, né? exatamente. Então, assim, hoje, se fosse para eleger um segundo mercado, seria o agro, sem dúvidas, né? Certo. Mas eu acredito que o que dá para a gente fazer é levar essa mensagem para o agro, mas sem deixar para a gente não só repetir o que foi feito em bancos. Eu acho que o ponto principal é cultura, é educar o mercado de que existe esse produto, que existe essa solução. E se a gente olhar nos últimos anos, a gente teve diversas soluções assim. Se a gente olhar o leitor biométrico, lá 20 anos atrás, já se falava do leitor biométrico. Sim, vai ser usado. Resistência, de repente, facial. Aí começou o facial, ninguém falava muito. Aí veio a pandemia. Então, assim, lógico que existem fatores que aceleram uma tecnologia, como foi o caso dos roubos nos bancos, que acelerou o gerador neblina. Mas é a construção, é uma parada educacional, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente está se embasando para continuar o trabalho, né? O trabalho. A tecnologia do acesso ele se desenvolveu baseado principalmente nesse contactless, né, de não ter mais hoje o uso de credenciais, os cartões de QR Code, mas se teve um avanço também na área de tecnologia computacional, né? Porque a grande questão do facial era precisava muito processamento, né? eram coisas caras e meio que nasceu junto, na verdade não é que nasceu junto, né? Se desenvolveu muito rapidamente na pandemia a necessidade e junto com o desenvolvimento de novas tecnologias eletrônicas, né? Verdade. Você fala que a IA agora está em ascensão, mas ela está sendo trabalhada há algumas décadas, né? Então, em 2020, no início da Popularizou, né, pandemia, Rafa? já se tinha acesso hoje, você pega um facial, tem mais velocidade do que um computador Mesmo da sendo década um de hardware, 90, né, mesmo pequeno, sendo um hardware pequeno do tamanho de um celular, Ah, né? E a Maxtel, ela tendo essa visão e tendo essas integrações com esses dispositivos, a gente entende que hoje a integração hoje é a bola da vez e é uma necessidade que não tem como voltar atrás. concordo. Como é que você enxerga hoje o controle de acesso, a ação dele, integrado com o sistema de neblina? Porque se fala muito do sistema de alarmes. Então, só os alarmes, os sistemas bancários com acionamento remoto. Hoje, o controle de acesso tem um papel fundamental junto com o acionador de neblina, Sim. com esses... Não, total. E quando a gente fala principalmente de projetos, às vezes realmente fala muito mais o alarme, porque é a realidade do seguinte: se você pegar ambientes, você tem a grande maioria dos ambientes, às vezes o cara só tem um alarmezinho. Às vezes Perfeito. uma loja menor, tal. Quando você vai para o mundo corporativo, já muda essa história. Às vezes o alarme ele é reduzido e você tem muito mais a parte de câmeras e controle de acesso, porque você passa a ter outras demandas. Uhum. O gerador, para a gente, o que a gente vê é realmente estar integrado com todas essas verticais. No controle de acesso, total. Você saber, por exemplo, para você não só sair disparando a neblina, você saber se quem está lá é alguém que podia, está dentro do horário que ele podia, porque às vezes é isso. O cara ele não pode entrar após as 10 da noite.
Às vezes, antes das 10 da noite, ele poderia entrar. Então o controle de acesso conseguiria dar essa segurança. Então, o gerador hoje, você conseguiria trabalhar ele totalmente integrado, seja com a controladora, através de um meio físico, ou diretamente com o software, colocando o gerador Neblian direto na rede. Perfeito. E você trazer para dentro do software de controle de acesso, monitoramento, informações como se a máquina está armada, se está pronta para ser disparado, fazer o disparo por dentro do sistema. Então, assim, a Bicon, a gente se posiciona exatamente de zero concorrência, porque a gente enxerga que a gente complementa. Perfeito. Se um cliente hoje pegar e colocar um gerador Neblina na casa dele ou na empresa dele, a funcionalidade vai ser quase zero. O gerador sozinho não vai resolver nada. Sim, sempre tem que estar com alguma coisa complementando. Então, assim como a gente acredita que o gerador deixa melhor as demais soluções. Então, por exemplo, o ambiente com controle de acesso, onde você de repente tem rotas, onde você tem os horários que pode, etc e tal. E isso conectado com o gerador, para que o disparo do gerador só aconteça depois que o controle de acesso validou se pode, se não pode, etc e tal, é melhor, porque evita do gerador disparar no momento que não era o ideal. Perfeito. O gerador ele não tem disparo falso, mas se ele for demandado indevidamente, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, por isso que para nós é fundamental estar integrado com soluções robustas e que tem esse nível de confiança, entendeu? Claro. Eu vou dar uma mudadinha no assunto para a gente falar de mais uma coisa que eu acho bem interessante. Você, o Clebão e o Christian, vocês estão fazendo aí uma consolidação de um tipo de um ecossistema, envolvendo aí o Seg Summit, o CT Hub, a revista Segurança Eletrônica e também as arenas que fazem parte desse pacote, né? O que muda para o mercado quando o conteúdo, a parte de eventos, toda essa parte de network, quando tudo isso fica centralizado num ecossistema? Como é essa junção que vocês bolaram, que vocês anunciaram recentemente, e como que isso está fluindo no mercado? Legal, muito bom. Bom, primeiro assim, o CT, né, quando ele nasceu lá em 2019, a ideia era ser, a princípio, um centro de treinamento, um espaço de exposição fixo. O Christian tinha a revista Segurança Eletrônica aí há mais de 10 anos, né, talvez a revista de maior referência no nosso mercado. E desde que eu passei, aí depois eu me tornei sócio do CT, o CT sempre foi o negócio que eu particularmente sempre quis tocar de verdade. Sempre. Em algum momento, desde que eu entrei, eu guardei e falei, em algum momento eu vou tocar esse negócio de verdade. Porém, construção das coisas não são tão simples e também existem os momentos. E a gente entendeu que agora chegou o momento. Por alguns fatores. O CT, ele ao longo desses quase 7 anos, ele passou por diversos desafios, desde mudanças, de você planeja o negócio de um jeito, muda, você planeja para ser físico, vem pandemia. Aí você se joga para o digital, beleza, você atrai audiência, mas não necessariamente monetização. Ou seja, o CT ele passou por diversos desafios, só que todos os desafios que fez o negócio ser testado. Então, o lado positivo é que esses 6, 7 anos de CT serviu muito para ser um grande validador de coisas que a gente fez que não foram as melhores e coisas que a gente fez que foram boas e que nos dão a visão de fazer melhor. Aí a gente cria em 2023 o Seg Summit, em 24 tem a primeira edição, e aí, inicialmente, o Seg Summit a gente criou, eu, o Cris e o Kleber, para ser um evento para o mercado, usando as experiências que a gente tinha tido individualmente cada um, e não necessariamente com o CT, até porque o CT não era só de nós três. Uhum. Então, inicialmente, são negócios completamente diferentes. Passa um pouco depois, vão acontecendo coisas naturais da vida corporativa, a gente assume a empresa inteira. Mas até aí o Seg Summit e botar um evento de pé como é o Seg Summit do zero a ele não é simples. É muita energia demandada. É coragem. Assim, a gente decidiu fazer ele aproximadamente 13 meses antes da primeira edição. E nesses 13 meses, aí até um bastidor para vocês, foram 13 meses, todos os dias, eu, Cris e o Claire fazendo reunião das 8 às 9 da manhã. Cada um tinha suas atividades, né? Então, o Cris na revista, eu na Bicon, na BHC, o Kleber na Ogin. Então, era todos os dias reunião das 8 às 9 da manhã.
Então, é uma coisa é muito trabalhada. E aí, quando vem a entrega do segundo Seg Summit, o de 25, ali a gente, e particularmente eu entendi que falei, cara, chegamos onde a gente foi desenhado chegar em 2 anos, ou até um pouco mais. E aí era a hora de tomar uma decisão. Ou vamos ser um evento relevante, ou... Cara, a visão que eu tive foi assim, abrir uma janela de oportunidade que a gente tem a opção de se joga, pode dar errado, mas pode dar muito certo, ou não se joga. Não se joga. E vamos seguir Não no tem um flow. certo ou errado. Tem que ir. Exatamente. Então, quando vem isso, aí aquela vontade que ao longo dos anos eu sempre colocava para o Cris e para o Kleber sobre isso, do CT, aí é onde começa. E aí eles também, de todo o trabalho que cada um executou, a gente começa a ver o quanto faz sentido. E aí não faz sentido, por exemplo, tem ações que a revista ela vai concorrer com o CT e o Seg Summit. Naturalmente. Então, cara, a gente precisa resolver esse problema. Então, esse é um ponto importante. Cara, quando você vê pontos de atrito, é chamar para discussão. Então, beleza, vamos conversar. Conversamos, foram um mês aí de conversa e alinhamos. Então, tá, então vamos comprar, assim como a gente fez quando a gente criou o Seg Summit, na verdade ele começa com eu e o Kleber comprando cada um terço do CRIS do Congresso. Então, o Seg Summit ele é a evolução do Congresso de Segurança Eletrônica. Os 300, né? Os 300 até veio do CT, mas aquele do Congresso que o Cris fazia sempre em novembro, Sim. foram 10 anos fazendo, então ele tinha que dar um próximo passo. E aí foi onde a gente começou a pensar juntos e chegamos no Seg Summit. Então já existiu essa. Então, e aí foi muito legal, porque quando a gente começa a fazer essa negociação, isso foi sempre de uma forma muito harmoniosa, é basicamente olhar para o resultado. E a gente viu que, assim, em 2 anos, a gente transformou o Congresso em um evento aproximadamente 30 vezes maior. Claro. Em 2 anos. Então, assim, e aí foi uma frase que até o próprio Cris colocou, que reino dividido não prospera. E aí a gente traz a revista para dentro, então a revista passa a ser, e dentro do CT, o nosso objetivo agora é o CT, como o CT Hub, ele ser o macro desse ecossistema. O Seg Summit é um produto do CT, então o Seg Summit caminha não como uma empresa independente, mas sim como nosso principal produto. E a gente desenvolver novos produtos. Então, dentro da revista, a gente vai fortalecer muito, a gente já fortaleceu, a gente teve uma edição que foi muito bacana agora junto com a ASIS, a gente vai ter logo mais 2, 3 edições que vêm bastante fortes. A gente quer intensificar o portal também da revista Segurança Eletrônica, atrair o cliente cada vez mais para ele fazer negócio, e às vezes a gente vai identificar que, cara, não é o Seg Summit que você precisa, às vezes você precisa de outro produto nosso, então é ter essa mandala de ofertas pro cliente, e o que a gente quer fazer de futuro ainda. Mas assim, a gente tem já mapeado algumas coisas, então assim, desde o dia 1º de março, e talvez explícito assim, talvez essa é a primeira vez que eu vou falar. Então, basicamente, eu assumi o papel de CEO desse ecossistema, o Christian assume o papel de diretor de marketing e contas estratégicas e o Kleber a direção comercial e de tecnologia. Então, é a primeira vez que a gente atua como funcionários do CT. É uma coisa estruturada como uma empresa, como um negócio único. Perfeito. Então, agora a gente passa a trabalhar investidor no que negócio. usava as imagens, né? Porque tem imagem conhecida no mercado, já criou Exatamente, toda a gente uma ajudava estrutura, a trazer lógico. coisas, aconselhava, enfim, mas, por exemplo, o CT, por exemplo, a gente tinha o Thiago como a pessoa que tocava o CT. E o CT prestava serviço para o Seg Summit em algumas coisas. Então, não, agora a gente unificou. Então, o Thiago, ele assume totalmente a função operacional, então é o nosso head de operações, mas não para pôr o Seg Summit de pé, mas tudo que a gente... Então, a gente tem intensificado outros produtos. Então, dentro do CT, a gente criou os happy hours, que vão acontecer todas as terceiras quintas-feiras, com uma temática de conhecimento. Os arenas, que aí são eventos 6 a 7 no ano, que rodam o Brasil, com foco no integrador.
O Convenções, que a gente criou primeiro agora no Concais do Porto de Santos, que aconteceu em abril. Foi excelente esse evento, a gente Foi bacana, participou né? A lá. Maxtel teve com a gente. Agora, em junho, a gente tem o de infraestrutura crítica dentro da Motiva. Em agosto, já antecipando, no final de agosto, a gente vai ter o de aeroportos e dentro do espaço de aeroportos. Então, a gente vai dividir essas camadas, então, os happy hours, os arenas, os convenções, os Seg Summit. E vem ainda mais uma pancada de coisa. A gente quer... A qual ele não vai contar neste Vou momento. segurar, vontade dá, mas vou segurar, tá certo. Deixa para outro podcast aqui. Dá para fazer um podcast só disso. Só das trazer um novidades. Mas vem catálogo de novidade, produtos. cara, vem Só novidade. das novidades, Estou né? muito animado com isso, porque eu acho que a gente, de forma imparcial, a gente vai conseguir ajudar o mercado. Que é o quê? Particularmente, Fazer a Maxtel fazer mais negócios, sabe? isso. Fazer a Modus fazer mais negócios. O objetivo nosso é cada vez mais isso, de forma imparcial, mas de gente que conhece o mercado, ajudar o ecossistema a fazer mais negócio. Então, os nossos expositores, os nossos parceiros, eles fazerem mais negócio. Então, o que a gente tem que fazer para a Maxtel fazer mais negócio? Como que a gente ajuda nisso? É meio isso. Fazendo mais arenas voltadas a verticais, como foi o Concais. Tá muito bacana. Foi legal, Fora né? de série, que inclusive a gente encontrou todo mundo que é operador de segurança nos portos, nos principais portos, e o assunto foi assim, caiu muito bem. Lá o que eu falo sempre, o network na veia, lá caiu certinho né? isso, Aldar. Não, e Certinho. até vocês trouxeram lá, né, um tema, palestra lá, onde falou, né, sobre todas as questões de regulamentação Regulamentação e o mesmo. quanto o controle de acesso resolve isso, Exato. né? E às vezes o cliente acha que o controle de acesso é tacar uma cara. Controle Não, de não, acesso não. na área portuária é obrigatório a seguir essas normas e essas regulações. Toda a movimentação dentro de porto, de pessoas e veículos, tem que ser reportada para a Polícia Federal. Receita Então Federal. não é Receita Federal e Coana. Então, Isso. é obrigatório. Não tem jeito. Não tem ninguém passando ali sem ter o controle de acesso. Ou seja, então não é só colocar uma catraca Não. e, né? Esquece, Então, né? Não é. Graças a Deus, um evento como esse ensinou para o mercado isso, porque muita gente entende ainda que vou colocar um controle de acesso, é uma catraquinha. O cara está aqui dentro, tá nem sei onde ele está. O Adalberto entrou e passou. Pelo contrário, nessa área portuária, aonde a pessoa está, em tempo real, a Receita Federal sabe, em tempo real. Então, é uma solução totalmente diferente daquilo que a gente vê em condomínios, em logística, etc. Então, é uma solução muito voltada para atendimento Legal. à legislação. Muito legal. Então, é Eu essa a ideia adorei mesmo. essa coisa do evento de vertical. Fazer com que o fabricante que tem essas soluções tenha voz e falando com o gestor, né? Isso. Que é com quem interessa, né? Então você já responde a próxima pergunta. Que eu ia Boa. falar. A Maxtel já está pela terceira edição do Seg Summit Juntos. participando aqui, investindo, né? E a gente enxerga que existe um papel de vocês como uma comunicação interligando os fabricantes, integradores e clientes finais, né? Como você enxerga o papel dos fabricantes e integradores, uma vez que você é a ponte que conecta junto com essas verticais através dos eventos e principalmente pelo Seg Summit? Cara, eu acho o seguinte, vamos lá, o gestor, quem contrata as soluções de câmera, de controle de acesso, enfim, ele é muito assediado. Ele sempre foi muito assediado. Isso é normal. Como qualquer comprador. Pega um comprador de uma empresa. Ele é sempre assediado. Ou seja, as pessoas querem apresentar, etc e tal. Só que para ele isso é uma dor. Porque senão ele de repente tem que deixar a agenda dele quase que separada um tempo absurdo para ficar ouvindo o que tem no mercado. Perfeito. Então, para ele receber essas informações de forma mais mastigada, mais condensada, Estruturado, para né? ele é valor. Então, isso a gente já identificou de forma clara que para ele é valor. E ele precisa receber isso de forma sem viés, não pode estar enviesado. Então, imagina, por exemplo, aí o fabricante, ele fazer esse papel é um desafio. Por quê? Porque a outra ponta, por mais que você faça de forma imparcial, a outra ponta não te vê imparcial. Sim, Porque você fala do seu produto. Então, às vezes é natural que às vezes um determinado evento ou reunião ou o gestor, ele não vai te dar a mesma receptividade e não é algo contra você, contra o produto. Não é, porque ele tem Agora, quando ele recebe isso de uma forma imparcial, como um mecanismo de mídia, de comunicação, que é o que o CT, Seg Summit Revista está propondo, e de gente que vem do mercado, ou seja, aí também vem um pouco do nosso histórico, sabe que a gente nunca colocou na frente algo que iria prejudicá-lo. Cara, se eu estou te trazendo aqui a Maxtel, cara,
tem 20, 30 anos aqui no mercado No mínimo, uma experiência entendeu? Então, assim, comprovada, né? exatamente. Então, Tem assim, autoridade, tem reputação no meio, né? exatamente. Prova Então, social a abundante. receptividade é diferente. Então, eu acho que o nosso papel ele é muito disso, de resolver a dor das pontas. Que é o gestor, o comprador da solução, ele tem a dor de, cara, quem vale a pena ouvir? Como que eu descubro o que tem no mercado de forma rápida e objetiva, sem ser aquela relação quero te empurrar produto? E para o fabricante, é deixar o fabricante cada vez mais no core dele. Que, cara, qual tem que ser o fabricante? Qual tem que ser o core da Maxtel? Assim, né, na minha opinião, como outros. Cara, é o seu produto, é seu software, é seu controle de acesso, é você entender os seus diferenciais, é como que você resolve a dor do mercado portuário, como você resolve a dor do mercado de colégios, como você resolve a dor do mercado de infraestrutura crítica. Então, se a gente consegue conectar todo mundo para vocês ouvirem a dor de cada mercado, para vocês melhorarem suas soluções, implantar, e vocês mostrarem o que vocês já fizeram, Isso é legal. de forma que eles escutem sem ser de forma enviesada, sabendo que, cara, o objetivo aqui é fazer negócio. Isso ninguém está escondendo. Ninguém está Claro. fingindo que. Não, o objetivo é, gestor, estou te trazendo aqui, o fábrica aqui, o objetivo é que vocês façam negócio. Quase um terapeuta, né? Só que Trazendo o assim, cara com problema, o outro com a solução. só que assim, como a gente faz isso de uma forma natural, leve, propositiva, assim como você vai chegar num cliente e vai falar, Rafa, olhei, gostei, mas não é para mim hoje. Cara, o outro vai falar, cara, era exatamente isso que eu precisava, e de forma natural, porque amanhã ele tem uma outra dor. Então, esse eu vejo que é o papel nosso de conectar para deixar o fabricante, o distribuidor, o integrador focado em trazer as soluções tecnológicas para o cliente final. Acho que Perfeito. esse é o ponto. E, na sequência, a gente quer também cada vez mais conectar isso com fora do mercado. Então, como que a gente também fala do mercado de segurança para outros mercados? Porque existem outros vieses aí. A gente, está falando de soluções de tecnologia de segurança para vender para resolvedores de segurança. Agora, existem coisas que é o seguinte, como que talvez a gente consegue ajudar as empresas de segurança a comprarem coisas melhores? Todo mundo gasta, tem custo fixo, como a gente E ajuda? depois não largar, né? No meio do caminho, como muitos largam, né? E Co- tem que trocar. Não, troca a solução, está indevida, está inadequado. Mas eu já investi. E agora? Fica Exatamente. insolúvel, né? Então, como que você ajuda ao negócio todo? Então, de repente, como a gente consegue auxiliar, de repente, as próprias empresas de segurança a serem mais saudáveis, a gastarem melhor, o cliente final. Então, meio que esse papel de mídia e comunicação é ajudar nesse propósito. Mas, de novo, é fazer com que todo mundo faça negócio. Não é. Porque aquilo, não adianta, sei lá. Você mesmo falou, a Maxtel já está no 3º ano com a gente, vai estar com a gente no Arena, em alguns arenas, está com a gente no CT frequentemente, enfim, a Maxtel está muito próxima e acredita bastante em muita coisa do que a gente faz, isso é muito bacana. Mas na boa, essa conta precisa fechar, Precisa fechar. entendeu? É um negócio, né? No final das É É contas. negócio, negócio, é exatamente. negócio. Mas como a gente faz isso de forma natural, não de forma para empurrar negócio, entendeu? Sim. Então, Aliás, pelo contrário, a gente sente-se bem com todas as negociações que são feitas com exatamente. vocês. Que legal, Nenhum que bom, problema fico com feliz. isso. Não, é E é esse verdade. o propósito, cara. É dois lados, realmente. É um lado só impondo e acabou, é isso e tchau. Como a gente sabe que tem muita gente que fez assim já no mercado Sim, no passado, verdade. né? Nós estamos chegando aqui no final do Pô, já? nosso podcast. Já o Adalberto ele gosta de falar bastante e ele tem muita história para contar, mas hoje não foi o dia de grandes histórias, foi o dia da história focada da Bicon, do CT Hub, do Seg Summit, das Boa. arenas. Foi muito bacana. Quando a gente chega no final, a gente pede para o nosso Aí veio o desafio. convidado, né? Não, o desafio é tranquilo, né? Na época dos experts, a gente dizia papo É reto, né? verdade, O Andrade sempre mandava essa. Mas aqui que a gente vai pedir para você é um insight, uma ideia, um conselho, falar o que você bem entender. Já faz aqui qualquer coisa que você queira falar. E depois do final, você vai ter o desafio de fazer ele falar o slogan sem ter combinado antes, tá? É ter esse desafio. Boa. Mas a Nossa, palavra é para agora me você, na sua câmera ali. Bora, legal. Cara, assim, a gente não tem muito que dar conselho e tudo mais, né? Mas, assim, eu gosto muito sempre de falar de as pessoas buscarem olhar e ouvir de quem já fez. Esse é um ponto importante. E quando eu falo de alguém que já fez, ou de pessoas ou empresa que fez,
não é no quesito de que só acertaram na vida. Às vezes você sabe muito bem fazer algo exatamente porque você já errou várias vezes. Então, o ponto não é quantidade de erros. É primeiro, você aprendeu com o erro e, lógico, que você precisa ter acertos. Então, assim, seja para ouvir um comentário, seja para receber uma empresa de tecnologia, seja para ouvir uma solução, cara, buscar entender esse histórico, que é o que a gente falou. Então, assim, e não é só tempo de mercado. Não é porque uma empresa tem 30 anos que ela é melhor do que uma empresa de 1 ano. Não necessariamente. Porque agora, se essa empresa de 1 ano nasceu agora, só com as ideias de agora, certamente ela vai ser inferior. Agora, às vezes ela tem 1 ano, mas ela tem uma bagagem de 30 anos que ela planejou, aprendeu e aí vai para o mercado. Então, eu acho que um ponto é importante isso, cara. E dentro do mercado de segurança, às vezes a gente tem um pouco disso. O mercado de segurança é um mercado que ele nasceu razoavelmente pouco profissional. E muito separado. Você tinha lá mercado de patrimonial, mercado de eletrônica, aí você tem o instalador, que às vezes está parte disso, e a gente vem cada vez mais tentando falar a gente tem um mercado de segurança, independente de qual competência que você tenha mais, se é na eletrônica, se é na patrimonial ou se é na segurança. Só que às vezes nesse processo é natural que às vezes as pessoas comecem a acreditar muito mais do que o que é falado e menos no que é feito. Do que é feito. Então, isso é natural do ser humano, não que é um problema do mercado de segurança, mas como estamos falando do mercado de segurança, então assim, eu acho que um ponto é esse, é você sempre procurar ouvir muito. Porque o que eu estou falando não é que você tem que ser rebelde ou... Não, tem que ouvir. Mas fazer essa curadoria, porque aí tem chance de você ganhar tempo. Pô, Zé, tem, sei lá, 30 anos de experiência no mercado. Se você ouvir ele, ver o que ele fez, ouvir o que ele fez, ele tem história, já errou e já teve muito resultado bom. Faz sentido ouvir ele. Se eu ouvir ele, eu vou economizar uns 10 anos de vida. Porra, bora ouvir, entendeu? Então é a mesma coisa. Vou ouvir um projeto de controle de acesso, a Maxtel tem mais de 20 anos? 26 anos. 26 anos, cara. Olha isso. Num Brasil que 50% das empresas quebram até 3 anos. Isso. Você ter 26 anos né? E crescendo. É uma história, etc. né? É uma história. É um legado. Tem que ouvir mesmo. Cara, tem que ouvir. Então é ser humilde para ouvir, mas ser criterioso de quem eu vou ouvir. Acho que esse é um ponto importante aí. Valeu. Bacana. E esse é o objetivo do nosso podcast, Maxtel Conecta. Boa. E aí o principal slogan que a gente põe sempre como desafio do nosso convidado é Aqui, Games. Maxtel, mais que acesso. Tecnologia que conecta. Aí ele nem leu a Nem leu a colinha que eu botei Ele não aqui. leu a colinha, Gabriel. Não. Corta isso aí, Gabriel. Não é possível acontecer um negócio desse aqui. Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio do Maxtel Conecta, trazendo honra, aqui viu? convidados aí especiais. Obrigado, Adalberto. Eu que agradeço. E a gente se encontra no próximo episódio. No próximo episódio, Gabriel, bota a vinheta e fechamos mais um.